Olá, nós estamos aí dando início a mais uma aula virtual e dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre os tratados de limites, ou seja, os tratados que definiram as fronteiras do nosso país. Então, esse estudo abrange o período imperial, ou melhor, o período colonial e o período imperial. Você vem comigo? Então vamos. Então, Tratado de Tordesilhas é o primeiro tratado que nós vamos aí estudar dentro desse assunto. O Tratado de Tordesilhas é um tratado entre Portugal e Espanha que divide o mundo entre esses dois países, o mundo a ser descoberto, vamos colocar assim. Esse tratado ele é legitimado pela Igreja Católica, pelo Papa. O Papa, né, nessa época, era aí um gerente aí das relações diplomáticas da Europa. Então, ele tinha influência sobre esses impérios, sobre esses reinos, e alguns aceitavam aquilo que ele falava, outros não, mas ele era aí colocado como grande gerente. Mal comparando, era mais ou menos o papel que a ONU faz nos dias atuais. Então, vejamos. Vamos analisar aí esse tratado com mais em detalhes. Vamos lá. Aqui você vê um mapa em que ele menciona dois tratados. Se você perceber aqui tem um, Bula Inter Coetera, ou Coetera, 1493, e aqui você tem outro, é o Tratado de Tordesilhas, 1494. Bom, esse aqui foi o primeiro tratado, a Bula Inter Coetera. O Tratado de Tordesilhas ele veio substituir esse primeiro tratado aqui. Bom, por que isso foi feito? Se você perceber, esse primeiro tratado ele vem a legitimar as conquistas de Portugal, do Reino de Portugal. Então, se você olhar aqui, perdão, se você olhar aqui, Açores, 1427, isso é uma conquista portuguesa. Madeira, 1419, Ceuta, já é no continente africano, 1415, 1418, Canárias, 1444, Cabo Verde, né? E por aí vai. Você tem conquistas aqui no continente e conquistas em ilhas. Então esse tratado ele legitimava essas conquistas portuguesas. Então essas terras que foram descobertas ali são portuguesas, né? Tudo que está a leste dessa linha intercoetera, está aqui, ó, a leste para cá, é de Portugal. E tudo que está a oeste dessa linha seria assim, a princípio. Está aqui a linha, né? Seria da Espanha. Porém, Portugal reclamou porque ele sabia da existência de terras mais a oeste e ele queria participar dessa conquista também. Por isso, esse tratado da Bula Intercoetera foi cancelado e foi feito um outro, chamado Tratado de Tordesilhas. Então, se você perceber, tem até aqui a especificação da distância. 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Cabo Verde está aqui, tá vendo? Então, 100 léguas para cá, até aqui, né, daqui para cá, daqui para trás, para leste seria de Portugal. Para oeste, para o lado de cá, vindo para cá, seria da Espanha. Então, isso foi contestado e você tem um aumento dessa linha mais a oeste. Está vendo aqui? 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. Então, mais para cá. E aí, com essa nova divisão do Tratado de Tordesilhas, você já tem parte daquilo que vem a ser o Brasil, né, como terras portuguesas. E o outro lado seria terras espanholas. Está aqui. Não é? Então, esse tratado, como eu falei, ele divide, vamos passar para o próximo mapa, tá aqui, ó, ele divide o planeta em dois, por dois países. Eu lembro, as terras que ainda não tinham sido conquistadas. Então você vê claramente aqui, ó, tem o outro lado também, porque essa linha vem para cá, a área espanhola, tá vendo aqui? Ó? Aqui é a continuação do lado de cá, tá aqui essa área que também é espanhola. E essa área aqui do meio, deixa eu passar para o próximo mapa. Tá vendo? A área do meio aqui, ó, seriam as áreas portuguesas, aqui no meio. Se você perceber, vamos voltar aqui ao mapa, esse mapa aqui, veja bem. Nesse mapa, ele aproxima um pouco mais. Veja bem, eu estou trabalhando essa áreazinha aqui, ó, pequenininha, aqui, ó. Isso aqui é o Caribe, né? Então, deixa eu voltar para esse mapa. Esse mapa já traz aí as viagens feitas pela Espanha. Então, 1493, justamente o ano do tratado da Bula Intercoetera, Cristóvão Colombo já tinha chegado aqui no Caribe e sabia da existência de terras.
Ele continua, prossegue nas viagens, mas desde aquela época já sabia da existência. Essa notícia corre, por isso que Portugal reivindicou essa redivisão. Se eles já descobriram as terras por aqui, essa notícia corre, e Portugal, sabendo da possibilidade de estabelecer seus territórios por aqui também, ele reivindica uma alteração do Tratado da Intercoétera. O Tratado de Tordesilhas altera isso aí, 370 léguas ao leste, ao oeste do Cabo Verde, que está aqui, ó. Tá vendo aqui? É por isso que foi feita essa alteração. Então são dois tratados, um anula o outro. O importante também, quando você estudar essa questão do tratado, não é saber o que foi estabelecido no tratado, mas saber até quando ele durou e o que fez a alteração. Então está aqui, né, um exemplo disso aí. Vamos prosseguir então. Aí a divisão que eu falei, né, é o mundo dividido, é o planeta que ainda não foi explorado, dividido entre Portugal e Espanha. Então vamos dar prosseguimento. Então você viu aí o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. É interessante lembrar que, como eu havia falado, o Papa ele legitimou esse tratado, porém nem todos os países vão concordar com isso. Isso vai dar um problema aí. Alguns países não vão achar legitimidade nesse acordo em que só Portugal e Espanha são beneficiados. Então, por exemplo, o rei francês, ele vai fazer uma declaração, ele era católico, ele tinha lá, era um país católico ainda, não tinha passado ainda pela reforma protestante, porém ele não estava muito, ele era um católico meio que afastado, vamos colocar assim. E ele vai fazer uma declaração muito importante, muito significativa das atitudes dele, né, daquele reino, dali em diante. Ele fala assim: quando o Papa me apresentar uma certidão assinada por Adão, o primeiro homem, dividindo o planeta entre Portugal e Espanha, eu aceito. Mas se o Papa não tiver essa certidão, eu não aceito esse tratado. Então você vê claramente que esse acordo não era um acordo que tinha unanimidade dos países europeus, os países que estavam saindo para a exploração, nas grandes navegações, que estavam aí fazendo seus empreendimentos. Eles, alguns aceitam, até mesmo porque não havia possibilidade de implementar uma viagem nesse porte. Deixa para lá, a gente não vai sair daqui mesmo. Assim diziam, de repente, os outros países que não tinham condições. Alguns se calam diante dessa afirmativa do Papa, porém não aceitam, e outros se declaram contra essa iniciativa. Tanto é a França. A França ela vai vir para a América, ela vai tentar fundar aqui no Rio de Janeiro, né, uma colônia, depois a gente fala com mais propriedade sobre isso, e ela funda também, mais ao norte, né, uma possessão francesa, porque ela não aceitou essa divisão. Né? Então, vamos prosseguir então. Bom, continuando, nós temos aí um assunto que interfere diretamente nessa questão dos tratados, é a União Ibérica. A União Ibérica é a união entre Portugal e Espanha em um único reino. Então, o que aconteceu ali? Vamos tecer alguns comentários, mas não vamos aprofundar aí nesse assunto, porque não é o assunto que nós estamos abordando. O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morre em uma batalha, porém ele não deixa herdeiros. E naquela época era muito comum você estabelecer dentro das relações diplomáticas as alianças aí dentro com relação a casamentos. Então, era muito comum você ter aí o rei aí da França, por exemplo, casando com uma rainha, com uma princesa austríaca. Era muito comum, já ocorreu do rei inglês ser primo do czar russo. Isso era comum. E aconteceu o quê? O rei Dom Henrique, espanhol, ele era tio-avô de Dom Sebastião, era o parente mais próximo. Então ele acabou assumindo o trono de Portugal. É um assunto complexo, né? Envolve aí guerras e não aceitação desse reino e tudo mais por parte, né, do povo português. Porém, isso permanece durante 40 anos. Então vai de 1580 a 1620, como a gente vê aqui. Melhor, 1640, 1580 a 1640. E você, como você pode perceber aqui, você tem diversas consequências. Você tem aqui invasões holandesas no Nordeste brasileiro, você tem invasões, né, das terras pela parte da França, você tem uma série de consequências com relação a isso.
E uma delas, como a gente vai observar aqui, é o fim aí dos limites do Tratado de Tordesilhas. Ou seja, eu não digo fim porque não foi estabelecido um fim oficial, mas uma flexibilização dessas fronteiras. Então, a partir daí, como é um reino só, não tem muito sentido você ter aí uma fronteira dividindo esse reino, uma vez que era o mesmo rei, a mesma nação. Havia até o perigo, né, considerando aí uma faixa de tempo de 60 anos, havia o perigo da extinção de Portugal. Então, considerando isso, 60 anos de União Ibérica, você percebe que o reino de Portugal estava ameaçado até não existir mais. E isso some com essa linha. Essa linha, temporariamente, ela perde os efeitos. A linha, digo, né, a fronteira ali, estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, essa linha aqui, ó, se você observar aqui, você vê no mapa. Aqui está o Tratado de Tordesilhas. E aí você tem aí a entrada, né, de colonos brasileiros nessa região que antes pertencia ou ainda pertence à Espanha, porém eles estão no mesmo reino agora. Então você vê aí a ocupação dessas terras aí, né, a exploração dessa terra, melhor, né, por parte do Brasil. Então eles estão à procura de índios, está vendo as bandeiras, né? Então aí as bandeiras ocorrem nesse período, né? Ou se avolumam nesse período aí, né? Adentrando aí as terras que antes pertenciam à Espanha. Você tem caça aos índios, era uma forma de você atenuar o alto preço dos escravos vindo aí da África, né? Uma alternativa barata, você escravizar os índios. Então havia essa busca por índios, perdão. A busca de mineração, tá vendo aqui, ó? Eles vão buscar aqui territórios em que você pode, né, explorar aí, né, metais preciosos. E você tem aí o sertanismo, né? Você vai entrar também, né, dessa vez para o lado de cá, não interessa muito a gente, mas eles vão entrar aqui no sertão aqui brasileiro. O que interessa para a gente são as bandeiras que vêm para o lado de cá, né? Principalmente no que tange a mineração, eles estavam buscando aí áreas de mineração, não vai ser descoberto nesse período, vai ser um pouquinho mais adiante, porém já havia a procura desses recursos, uma vez que a Espanha, do lado de cá, mais para cá, para o oeste, já estava explorando aqui a mineração. Então, Portugal também buscava, né, ou esses colonos buscavam aí a mineração. E eles vão entrar na terra, tá vendo aqui, ó? As terras que antes ou ainda pertencem à Espanha, porém agora é um reino só, né? Terras pertencentes a Portugal, tá vendo aqui? Terras pertencentes à Espanha, os limites atuais. Ó, tá vendo aqui, ó? Os limites atuais, o que se formou no Brasil, esses limites aqui, e essa daqui é a exploração que estava sendo feita. O Brasil já está tomando contorno, digamos assim, em termos de ocupação daquilo que vem a ser futuramente. Então tá aqui. Então isso aí é importante enfatizar em função da ocupação da terra, né? Era muito comum, naquela época, se legitimar a posse de uma terra a partir da ocupação. Existia um princípio aí que era estabelecido no direito, né, da era moderna, é o uti possidetis. Uti possidetis, né? É um termo latim que diz basicamente que, né, aquele que ocupa é dono. Então aqui já está se formando aí parte daquilo que nós entendemos futuramente como as terras brasileiras. Então vamos prosseguir. Então vejamos, a colônia de Sacramento, a fundação da colônia de Sacramento, foi em 1680 e essa colônia ela foi fundada numa região que, se você considerar o Tratado de Tordesilhas, pertence à Espanha. Então está aqui, ó. Não sei se dá para perceber aí. Deixa eu pegar aqui a caneta que é melhor. Não sei se dá para você perceber aí. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, colônia de Sacramento. Do outro lado você tem Buenos Aires, de terra espanhola. Então, essa região é uma região muito delicada porque é a região de escoamento da prata espanhola. Então, essa região aqui é a região do prata, onde tem as minas de prata,
e é um produto de alto valor da Espanha e tem seu escoamento para a Europa por aqui. Esse porto, inclusive, o Porto de Buenos Aires, está aqui do outro lado, é um porto fundado com a intenção de controlar esse escoamento para a Espanha. Está aqui, esse porto aqui. Então, os brasileiros, ou os colonos aí brasileiros, né, portugueses, eles vão fundar uma colônia aqui. Se você reparar, tendo aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, você vem para cá, ó, eles vieram para cá, para essa região aqui. Então é a região espanhola. Na verdade, eles estão invadindo aqui a região da Espanha. A Espanha ocupa, ela vai ocupar essa colônia. Ela vai intervir nesse processo, né, dos colonos portugueses. Porém, a Inglaterra vai intervir e, em 1881, a Espanha, no Tratado de Lisboa, reconhece aí essas terras como terras portuguesas, por pressão inglesa, obviamente. Não é? Então, passa o tempo. Lá em 1715, tem um outro tratado com relação a essa colônia. Então, a colônia ela tem dois tratados. É o Tratado de Lisboa e o Tratado de Utrecht, ou melhor, Utrecht. Assinado Portugal e Espanha, né, e reconhece a colônia de Sacramento como terras portuguesas. Não é? Embora, se você perceber, tá, aqui é uma região, como eu falei, do fluxo de prata por aqui, e o contrabando poderia muito bem ser estabelecido a partir dessa colônia. Esse era o medo dos espanhóis com relação à proximidade aí, dessa colônia portuguesa, né, do produto aí de alto valor, né, tá aqui, o vice-reino da região do Prata. Então a prata, esse era o grande medo aí dos espanhóis. Então, mas foi estabelecido ali, não é? E ficou por um tempo assim. Então vamos prosseguir. Bom, então até aqui nós vimos o estabelecimento de alguns tratados que vieram a fazer parte dos limites territoriais daquilo que veio a ser o Brasil. Então, um cuidado que você tem que ter, são vários tratados. O cuidado maior é que você pode encontrar dois tratados com o mesmo nome. Porque esses tratados, normalmente, eles têm os nomes das cidades em que eles foram assinados. Por exemplo, o Tratado de Lisboa, você vai ter mais de um Tratado de Lisboa. E por aí vai. Então preste atenção quando você for observar, questionado a respeito de algum tratado, a data que ele foi assinado. Isso é muito importante. Por exemplo, você tem o Tratado de Utrecht de 1713 e 1715. São dois tratados falando de assuntos diferentes. Um fala da relação entre Portugal e Espanha, o outro fala da relação entre França e Brasil. França é a colônia portuguesa Brasil. Então cuidado com isso. Então vamos prosseguir no nosso assunto. Então agora nós temos o Tratado de Madrid. Esse tratado ele é o tratado que vai anular o Tratado de Tordesilhas. Então surgiu a pergunta, qual foi o tratado que anulou o Tratado de Tordesilhas? Então você tem aí o Tratado de Madrid, Portugal e Espanha. Não é? Se você perceber aqui no nosso mapa, ele tem aqui essa referência, que é a referência de Tratado de Tordesilhas, está o Tratado Meridiano de Tordesilhas, está aqui, não é? E o Tratado de Madrid estabelece todo esse território aqui como sendo território da coroa portuguesa. Está vendo aqui? Já é o contorno, em linhas gerais, já é praticamente o contorno do país que vai se formar na colônia portuguesa mais adiante. Então você já vê aí, não é? Aqui na legenda tem aqui, ó, território, segundo o Tratado de Tordesilhas, território português, está aqui esse lado de cá. O território português, segundo o Tratado de Madrid, já abrange também esse território do lado de cá. Então já tem aí quase que a formação do mapa do Brasil, não é? E aí tem uma outra referência que são as bandeiras, que já estavam aí legitimando o acesso a essa terra. Esse é um dos motivos pelos quais você tem aí essa reformulação dessa distribuição de terras aí entre Portugal e Espanha, né? O uso é aqueles que estão realmente habitando. Não sei se você lembra do nome, esse nome é interessante. É o Uti Positetis. É um nome difícil de falar. É em latim, porém era praticamente o princípio dessa lei, né?
desse termo é que o dono da terra é aquele que ocupa. Então, isso aí já estava sendo feito aí na prática por Portugal e Espanha. Então, vamos prosseguir. Bom, esse tratado ele surge justamente naquilo que nós vamos chamar de período pombalino. Eu não sei se você percebe, mas esses tratados, essas associações que nós temos de posses de colônia, né? As terras ultramarinas, como se diz aí, né, os historiadores, né, as terras americanas, eles estavam muito relacionados às questões políticas que aconteciam na Europa. Então, justamente quando surge esse tratado de 1750, é quando o primeiro-ministro Marquês de Pombal ele está aí assumindo o reino de Portugal como administrador, óbvio, ele não é rei, ele vai ser o administrador do rei José I, e ele vai trazer uma gestão diferente. Esse cara, ele é um iluminista, né? Ele tem aí princípios iluministas, dentro daquilo que nós chamamos, né? Essa nova gestão está dentro daquilo que nós chamamos de despotismo esclarecido, né? No meu canal também tem uma aula falando sobre o iluminismo, e a gente fala um pouquinho sobre essa questão do despotismo esclarecido. Se você quiser mais detalhes, é só acessar o vídeo aí. Bom, olha as questões que ele vai implementar aí, não é, na colônia, né? Ele, claro, ele é administrador de Portugal, ele não é administrador da colônia brasileira, né, na colônia portuguesa no Brasil. Porém, ele vai se interessar, obviamente, a colônia Portugal no Brasil era a que mais lucrava, então ele vai voltar suas atenções para essa colônia, né? Pombal ele nunca esteve no Brasil, ele administrou a colônia de lá de Portugal, então lembre-se disso. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? De Salvador para o Rio de Janeiro, fim das capitanias hereditárias, ele acabou com esse modelo administrativo, criação da derrama, né? É a questão, né, do ouro, né? Dos metais preciosos. Ele é um outro assunto também delicado, né? É uma questão econômica. Ele vai, na prática, a derrama vai aumentar os impostos sobremaneira, né? Daqueles colonos que estavam aqui. Expulsão dos jesuítas. Isso aqui é interessante. Por quê? Esse é um filósofo aí, é um pensador, né? Não sei se a gente pode falar filósofo, mas era um administrador pautado nas ideias iluministas. E uma das ideias iluministas, o ponto central do iluminismo, é rejeição a qualquer princípio de gestão pautado na igreja. Então, a crítica do iluministo à igreja católica era forte, né? Era muito grande. E qualquer princípio administrativo gerenciado por um pensador ou por um administrador que tem o iluminismo como base, ele vai rejeitar a igreja, vai rejeitar qualquer princípio de administração ligado à igreja. Então, uma das coisas falou, tira os jesuítas do Brasil, tira aí a gestão dos jesuítas do Brasil. E isso foi praticado, não é? Redução do poder das companhias, das câmaras municipais. Então, o que chama a atenção da gente aqui nessa questão, né, de Pombal está assumindo, né, o Marquês de Pombal está assumindo a administração portuguesa, né, é justamente quando se está sendo estabelecido o Tratado de Tordesilhas e a rejeição dele com relação aos jesuítas. Olha só o problema que isso aí vai gerar. Prossigamos. Então vejamos, se você perceber, esse aqui é o cone sul, né, do hoje, né, Brasil, digamos assim. O Tratado de Tordesilhas passava por aqui, ó. Já o Tratado de Madrid já abrange essa terra aqui, ou seja, o Tratado de Madrid está alterando o cone sul do Brasil e dando mais terras a Portugal, né, a coroa portuguesa. Só que era Pombal que estava administrando Portugal nessa época. Essa administração rejeitava qualquer administração ligada à Igreja Católica, as missões. Ele expulsou os jesuítas do Brasil. E essas terras agora, está vendo aqui? Que eram antes espanholas, tem aqui colônias, né? Missões jesuítas, ligado à Espanha. Obviamente que eles vão mandar esse povo embora.
Obviamente que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com os jesuítas nas colônias portuguesas, na terra portuguesa. Ele vai mandar embora. E aí é que está o problema. Esses missionários não vão aceitar isso, essa mudança. Porque eles são espanhóis, eles estão se sentindo, né, traídos tanto pela coroa espanhola quanto os portugueses. Estão invadindo um território que era da Espanha, na visão deles. E isso vai gerar uma guerra. Essa guerra aí que você está vendo, né? A guerra guaratínica, a guerra guaranítica, melhor, perdão, a guerra guaranítica. Não é? Essa guerra ela dura aí alguns anos, né? E ela vai acabar por anular esses tratados que estavam sendo implementados ali no Cone Sul. Um filme que retrata bem essa guerra, aí, se você estiver interessado e se aprofundar no assunto, é A Missão, com Robert De Niro. Ele fala aí dessa guerra travada entre missionários, isso é um rolo, né? Me desculpe a expressão, mas são missionários espanhóis e portugueses envolvidos numa guerra. Não é para tirar ali os índios, né? Eles tinham que sair daquela religião, né? Os missionários junto com os índios. Então vamos prosseguir aí. Tá lá, o tratado de El Pardo, 1761, são dois tratados. Em 1778, vai cancelar o Tratado de Madrid. Por quê? Porque estava dando confusão, essa guerra tremenda aí que deu, não é? Portugal não entregou o sacramento por causa das guerras guaraníticas. Então o acordo era Portugal entregar, né, essa colônia de Sacramento. Sacramento era um ponto estratégico, eu lembro. Sacramento era um perigo para a Espanha, porque era um caminho aberto para contrabando de prata. Ali, no Cone Sul, ali você tinha ali o escoamento da prata para a Espanha. Então, Portugal entregaria essa colônia em função do Tratado de Madrid, em função de você ter aí o redirecionamento, a redefinição do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid, né, dando mais terras a Portugal. O cancelamento do Tratado de Madrid, então Portugal não entrega também essa colônia. Tá? E o de 1778, melhor, foi assinado por Dona Maria I e Carlos III, reconhecendo as linhas de Madrid. De novo, olha só. Então fica aquele negócio de vai, não vai. Era um ponto de conflito ali atrás, ali no Cone Sul, né, do país, né, aquelas terras ali da América. E são vários tratados. Se você não prestar atenção, se você não estudar isso afinco, é difícil você entender esse processo. Está ligado a guerras, está ligado à interferência do Papa, não é? com os jesuítas, né? A rejeição do Papa por alguns termos, está ligado o caráter hegemônico, né, da expansão inglesa no mercado internacional. Isso tudo influencia ali o Cone Sul, né, um ponto estratégico ali. Né? É claro que a Inglaterra queria se meter ali, no Cone Sul, e também ela influenciava nas decisões desses reis. Então vamos prosseguir. Então, o que nós percebemos até então com relação a esses tratados de limites, até aqui estudado. Primeiro, o Tratado de Tordesilhas ele foi revogado pelo Tratado de Madrid. O grande problema, que é o Tratado de Madrid, ele coincide com a gestão do Marquês de Pombal em Portugal. Então, esse Marquês de Pombal, ele tinha como base de administração as ideias iluministas. Como eu falei, dá uma olhada aí no canal que você vai encontrar aí um vídeo falando sobre iluminismo. E ele tentou fazer ali em Portugal, né, aquilo que eles chamavam na época de despotismo esclarecido, ou seja, o rei tentou implementar uma administração pautado não nos interesses mais, em ideias, digo melhor, vinda da igreja, mas em princípios da razão, em princípios racionais, como falava lá o iluminismo. E o Marquês de Pombal ele vai tentar tirar, né, a influência da igreja sobre o reino de Portugal. Com isso, ele vai expulsar os jesuítas do Brasil, como a gente falou. Isso vai gerar um problema, porque alguns jesuítas que estavam naquela região do Cone Sul não eram da administração portuguesa, eram espanhóis. Quando o Brasil herda aquelas terras mais para dentro, mais para o oeste do Cone Sul, ele vai encontrar ali jesuítas espanhóis. Quando o rei português trata da expulsão dessas terras,
surge uma guerra, chamada Guerra, o nome, né, que ainda não gravei, Guaratínica, é isso. E essa guerra vai gerar um transtorno tão grande que esses tratados serão anulados, esses acordos serão anulados. Eu lembro que o objetivo da Espanha de fazer o acordo era salvaguardar o Cone Sul como sendo um caminho de escoamento melhor, né, da prata espanhola. Ele queria tirar Portugal de perto do Porto de Buenos Aires. Ali tinha uma coloniazinha chamada Sacramento, era de Portugal, e eles queriam tirar dali. Então, Portugal entregaria essa colônia e ficaria com o Tratado de Madrid, com mais terras. Porém, não deu certo por causa das missões jesuítas ali. Então, o tratado é o Pardo, ele vai acabar com isso, não é? Acabar com esse acordo. Ele vai ser refeito depois. Então, são dois tratados com o mesmo nome. Cuidado, lembra que eu falei disso? 1761, você tem o Tratado de El Pardo, anulando o Tratado de Madrid. O 1778, ele vai reestruturar o Tratado de Madrid. Porém, Portugal ainda fica com a colônia de Sacramento. Portugal não vai abrir mão disso. Não é? Então vamos prosseguir. Bom, agora você tem o Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Olha só, é tratado que não acaba mais. Então o que você percebe aqui? Esse tratado, ele também vai falar do Cone Sul, porém, ele vai devolver à Espanha as colônias de Sacramento, né, a colônia de Sacramento, tá vendo aqui? E a colônia, melhor, os 7 povos da Missões. Esses 2 povos vão passar para Espanha, uma vez que a guerra aqui, ela envolveu o Cone Sul e isso aqui causou um transtorno tremendo aí, né, entre os 2 países. Tá aqui, ó. Você antes tinha aqui o tratado, olha só, você tem o tratado, os limites do Tratado de Madrid, 1950, tá aqui, ó, estão aqui, tá vendo? São esses os limites. E os limites do Tratado de Santo Ildefonso, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, você vê claramente que os povos das 7 missões, nesse Tratado de Madrid, ele pertencia a Portugal, tá aqui, ó, esse pontinho aqui, né, essa bolinha. E nesse outro tratado, né, a redefinição dessa linha aqui, do Ildefonso, esses povos das 7 missões passaram, então, a ser da Espanha, tá vendo aqui? Então foi uma outra atualização aí, né, dos limites, né, fronteiriços aqui do Cone Sul, né, Tratado de Ildefonso, 1777, e coincide também com a saída de Pombal do governo. Foi o ano também que ele saiu e deixou de ser aí o primeiro-ministro. Bom, vamos prosseguir. Bom, agora você tem o Tratado de Badajoz. Olha só, né, voltando, né, regredindo um pouquinho aí nessa disputa de terras. A permanência dos colonos portugueses nas missões. Lembra que as 7 missões no Tratado de Ildefonso tinha passado à Espanha? Então, os portugueses continuaram lá, valendo aquele princípio, deixa eu ver o nome aqui, ite posseditis, que quem ocupa é dono, está valendo esse princípio. Então, o Tratado de Ildefonso foi anulado pelo Badajoz. Olha só. Em 1801, a Espanha renunciou à posse do território. Então passou de novo a valer o território, que já tem aí os contornos da configuração do Brasil atual. Está vendo lá? Então vamos prosseguir. Bom, nós estamos chegando ao fim aí da nossa conversa, nosso assunto, né? Nossa conversa virtual. É um assunto complexo, não é fácil, porque eles envolvem situações conflituosas, envolve uma região delicada, que era a região, né, de interesse de várias nações. Você tem Portugal, Espanha, Inglaterra, né, com interesse naquela região, na região do Prata. São tratados muito parecidos. Tem um tratado que estabelece uma linha e vem um outro, de repente, e revoga aquele primeiro tratado, aí depois vem um outro para refazer aquilo que foi desfeito. Então são vários tratados tratando do mesmo assunto e com decisões muito parecidas. Então tem que tomar cuidado na hora de estudar. Porém, tem uma coisa, tem três pontos que você tem que gravar, colocar na cabeça. Por exemplo, todos eles falam do Cone Sul. Então, a partir do Tratado de Madrid para baixo, né, depois do Tratado de Madrid, todos os outros que vão aparecer, né, com relação à divisão de terras
Portugal e Espanha, perdão, Tratado do Cone Sul, daquela áreazinha ali conflituosa. Segunda coisa, havia o interesse na questão da mineração. Então, era conflituoso por causa dos recursos que aquela região oferece. A região do Prata. Estava todo mundo de olho lá, inclusive a Inglaterra. Então, outro ponto. Havia o interesse inglês e de Portugal e Espanha estava envolvendo essa questão da mineração. Né? E havia também a questão da igreja estava envolvida. Né? Se não fosse a questão dos jesuítas, é bem provável que o número desses tratados teriam sido reduzidos pela metade. Mas a questão dos jesuítas ali, né? Estude também isso, as missões jesuítas naquela região, ela fez com que alguns tratados fossem revogados e fossem refeitos por causa da questão jesuíta. E por último, eu só queria deixar aqui com vocês o nome, que eu não consegui falar direito, esse nome aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Esse nome, né? Huitzilopochtli, né? É um nome... deu para gravar aí? Já anotou? Vou tirar. Então, esse princípio aqui é o princípio, né? É tipo um uso capião. Né? Aquele que ocupou a terra tem o direito. É o princípio da utilidade da terra. Então, esse princípio era utilizado para as definições territoriais que estavam em disputa. Né? E não foi diferente nesses tratados aqui que nós abordamos. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Esse assunto ele é muito mais complexo, muito mais longo. Se você quiser se aprofundar, faça isso, porque isso vai te ajudar bastante. Então, fica com Deus. Um abraço.